Ei, queridos, graça e paz, tudo bem? Vamos a mais um episódio do Quem Pergunta Quer Saber? E para a nossa meditação no dia de hoje, eu quero convidá-lo a me acompanhar na leitura do texto sagrado que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, e faremos a leitura dos versos 1 em diante. Me acompanhe, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele o disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. No Quem Pergunta Quer Saber desse dia, nós estamos diante de um fato muito curioso. O texto, ele traz a lembrança, aquele dia em que, no domingo, após a crucificação, que aconteceu numa sexta-feira, aquelas mulheres, elas se dispõem a levantar cedo, se prepararam comprando as ervas aromáticas, porque a intenção do coração delas era ali ungir o corpo do Mestre, do Senhor Jesus. O que me chama a atenção nesse texto são algumas coisas, e uma delas essas mulheres, elas estavam emocionalmente abaladas. Elas viram violência, agressividade, atos de crueldade. O seu Mestre, pessoa querida, sofrendo numa cruz, sangue derramado, gemido, zombaria. O cenário era um cenário horrível. A segunda coisa que me chama a atenção é o fato delas terem disponibilizado recursos, verbas, para ir ungir o corpo de um morto. E elas estavam ali cheias de boa intenção. Acordaram cedo, se prepararam, planejaram, sabiam aonde elas iriam, mas no meio do caminho surge a pergunta, e é a pergunta que nós vamos hoje refletir: quem nos removerá a pedra do sepulcro? A vida é assim. Às vezes nós nos preparamos, nós acordamos cedo, nós temos planos, mas no meio do caminho nós enfrentamos grandes obstáculos. Temos que encarar as pedras que estão no meio do caminho. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho há uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. E o que fazer com as pedras que surgem no meio do caminho? Aquelas mulheres, elas poderiam muito bem, diante dessa constatação da sua fraqueza, da sua impossibilidade de remover aquela pedra, aquelas mulheres poderiam ser levadas por um sentimento de desânimo e, consequentemente, elas poderiam desistir. Quantos de nós, encarando as pedras no meio do caminho, quantos de nós também não deixamos de seguir em frente, paramos no meio da jornada? O que essas mulheres, através do texto sagrado, têm a nos ensinar é uma verdadeira lição de perseverança. Observa que essa pedra no meio do caminho
ela pode ter alguns símbolos e alguns significados. Por exemplo, o que hoje é um obstáculo para você pode ser uma dor, uma tristeza. O que pode ser um obstáculo, uma pedra no meio do seu caminho, para você, pode ser o próprio silêncio de Deus em não responder determinadas questões que você carrega no seu coração. O que pode ser uma pedra no meio do caminho pode ser uma doença. O que pode ser uma pedra no meio do caminho pode ser um desemprego. O que pode ser uma pedra no meio do caminho pode ser um filho que lhe dá muita dor de cabeça e isso te impede de prosseguir. Isso consome as suas forças. E o que fazer com a pedra que temos no meio do caminho? Essas mulheres nos dão a lição, elas nos dão uma grande lição, uma preciosa lição. Diante das pedras que surgem no meio do nosso caminho, nós devemos prosseguir se, durante a nossa caminhada, nós carregamos no coração o desejo de agradar a Deus. Se nós carregamos no nosso coração a fé que vai nos levar a prosseguir e a perseverar. Porque no fundo, existem determinadas pedras que existem no meio do nosso caminho, que existirão no meio do nosso caminho, que não seremos nós que iremos remover. Porque essa é a pergunta. Quem nos removerá a pedra do sepulcro? Mas elas seguiram em frente. Porque não era só aquela pedra física que estava lá, tampando aquele túmulo, mas havia também uma pedra dentro do coração delas. E às vezes há uma pedra dentro do nosso coração. Às vezes o obstáculo está dentro da nossa cabeça, o obstáculo está dentro de nós. Mas elas decidiram remover essa pedra que estava dentro delas, confiando que chegando lá, alguma coisa ia acontecer. E alguma coisa sempre acontece para aqueles que confiam e esperam o melhor que vem das mãos de Deus. É isso que diz a Bíblia. O Senhor é bom para os que esperam nele. E confiantes, essas mulheres seguiram em frente. E qual foi o resultado? Quando elas chegaram lá, surpreendentemente, milagrosamente, a pedra do caminho, a pedra do sepulcro, havia sido sobrenaturalmente removida. Diante das pedras que existem e que existirão no meio do caminho, o que eu quero trazer de palavra para você hoje é: não desista, siga em frente, não pare de lutar, não se deixe vencer pelas barreiras, não fique aquém dos obstáculos, continua, siga em frente, não desanima, persevera, porque pode ser que daqui a alguns passos um grande milagre de Deus esteja esperando por você. Deus sabe como surpreender e Ele sabe como manifestar o melhor dele na hora certa. A essas mulheres foi dado o privilégio de chegarem ali e contemplarem o túmulo vazio, receberem a notícia da ressurreição e receberem a vocação de serem as primeiras pessoas a anunciar a mensagem da ressurreição. Determinados privilégios e determinadas bênçãos só alcançarão a vida daqueles que perseveram, com garra e com determinação. Por conta disso, eu quero deixar essa palavra ao seu coração. E essa é a minha oração, que você seja conhecido como uma pessoa de batalha, uma pessoa de guerra, uma pessoa de fé, uma pessoa de perseverança, uma pessoa que não desiste com facilidade, uma pessoa que está disposto a enfrentar as pedras no meio do caminho, acreditando que Deus está na frente e Ele pode mais. Essa é a minha sincera oração. Recebe o meu grande abraço e um beijo no seu coração.